Abra a tua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 9. O tema geral é o Rei entre nós. Esse é o tema geral que está sendo discorrido. Tanto foi discorrido no ano passado, como este ano, começando agora em fevereiro. Mateus 9, versos 18 ao versículo 26, eu lerei e acompanhe, por favor. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Deus, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida, e ela por si só fala. Mas digne-se o Senhor em me usar, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos. Eu sei que eu não sou nada, mas pelo poder do Senhor e segundo a tua graça e misericórdia, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O tema do sermão desta noite é resposta do rei aos que o procuram. À medida que Cristo, o Rei entre nós, realizava a vontade do Pai, ensinando o seu Evangelho e testificando do seu poder por meio de ações solidárias miraculosas, o fermento dos fariseus e saduceus e de outros religiosos do judaísmo levedava mais e mais a eles mesmos e a outros judeus. Por fermento, refiro-me à doutrina dos fariseus e dos saduceus, conforme você pode conferir neste mesmo evangelho, no capítulo 16, versículo 12b. Percebemos esse fermento no questionamento dos fariseus, conforme está escrito nos versículos 10 e 11, é só voltar um pouquinho aí. E sucedeu que, estando ele em casa, ele aqui é Jesus, à mesa, muitos publicanos e pecadores tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? A este questionamento desses fariseus, Cristo respondeu de forma enfática, dizendo: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Irmãos, essa foi a maravilhosa e confrontadora resposta do Senhor, pois os fariseus consideravam-se superiores, os fariseus consideravam-se separados por Deus. O termo fariseu tem esse sentido também, tem esse significado, então eles se achavam, aí essa expressão se achavam era isso mesmo, superiores aos demais, superiores aos judeus comuns. Eles eram uma espécie de nata mesmo da religião judaica, e por considerarem-se a si dessa forma, Jesus diz: os sãos não precisam de médico. Eles eram os sãos, aos olhos deles, porque de fato eram piores do que os demais. Pecadores e publicanos estavam à mesa com Jesus, e eles fora. Então, eles estavam mais doentes. Além disso, logo depois
Nessa narrativa aí, logo em seguida aí, há um questionamento também de discípulos. Alguns discípulos questionaram a Cristo nesses termos. Esses discípulos não eram os discípulos de Cristo. Eles disseram assim: por que come... Está aqui no outro versículo. Vieram, pois, os discípulos de João Batista e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Ao que respondeu Jesus: o que Jesus respondeu foi o seguinte, eu anotei aqui porque eu utilizei só uma parte do versículo. Ele diz o seguinte: não pode retirar, ele usa a metáfora, né? Cristo respondeu mediante a utilização metafórica do remendo novo em vestes velhas e do vinho novo em odres velhos. Ele disse assim, que assim como um remendo novo costurado em veste velha tira parte da veste, ficando maior a rotura, Jesus ensina que os seus discípulos ainda não tinham maturidade suficiente para suportar certas exigências, o que poderia colocar em risco a fé deles. Posto isso como introdução, olhando para o contexto em que esses fatos em que lemos, os fatos que lemos aqui conforme o texto que Marcos escreveu, versículo 18 a 26, acerca desse tema eu quero considerar com os irmãos, em primeiro lugar, a súplica de um homem e a resposta do rei Jesus, conforme o versículo 18, enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe aproximou-se de Jesus. Marcos e Lucas nos informam tanto o nome desse homem, que era Jairo, bem como a sua atividade na sinagoga. Ele era chefe da sinagoga, não apenas um chefe, mas chefe da sinagoga. Tudo ia bem na vida desse homem. Pensem comigo, irmãos, a vida dele estava normal, na sua casa, com a sua esposa, tudo ia muito bem, como está assim também na sua vida, quem sabe, na vida de cada um de nós, na nossa família. Ele era um fariseu de boa reputação, reconhecido pela posição que ocupava no judaísmo. Ele era fariseu, era chefe de uma sinagoga, então ele tinha algumas responsabilidades e alguns privilégios ali na sinagoga, mas apesar disso, o dia mau chegou a ele. Esse dia mau foi um dia desesperador. Tudo ia bem com ele, com a sua esposa, com a sua filha, mas agora a morte entrou no lar de Jairo e ceifou a vida de sua filha de 12 anos de idade. Ah, irmãos, que desespero. Tentemos, irmãos, nos colocar no lugar deste homem. Talvez você tenha vivido algo semelhante, talvez sim, nesses dias, e mesmo que não tenha tido uma amarga experiência como essa de Jairo, imagine acerca do que poderia ter acontecido antes da menina morrer. Imaginemos, por exemplo, quem sabe ela ali contorcendo de dor, quem sabe ardendo em febre, como no caso de uma mulher que Jesus já havia curado, conforme Mateus também já escrevera. E ali naquela luta desesperada em favor da filha de 12 anos. E eles sem saber mais o que fazer. De repente olham, o corpo da amada filha fica inerte. Irmãos, quando eu digo assim, pense, coloque-se no lugar desse casal, de Jairo, da esposa dele. Você que é pai, você que é mãe, você que já perdeu um ente querido, você que já lutou por alguém, mas essa vida foi ceifada. Irmãos, a dor no coração desse casal, desse pai, dessa mãe, foi profunda, foi terrível, desespero.
Foi uma constatação arrasadora. Ela morreu. É como se uma espada tivesse atravessado o peito daquele homem, pai, e daquela mulher, mãe. Mas a esperança brotou no coração de Jairo. E movido por ela, não perdeu tempo. E eu arrisco-me em dizer que ele lembrou-se de Jesus ensinando na sinagoga, porque Jesus morava em Cafarnaum. E comentaristas dizem que Jairo era chefe da sinagoga em Cafarnaum, ou de Cafarnaum, estava lá. E Jesus certamente ministrara ali, porque ele tinha esse costume de entrar na sinagoga, porque ali ele acessava os judeus. Certamente Jairo sentou-se um dia ou mais e ouviu a Jesus. Lembrou-se dele, porque a pessoa de Cristo impactava mesmo as vidas, ou a favor dele ou contra ele, isso é claro nas Escrituras. E eu creio que ele teve essa experiência, lembrou-se dele e não perdeu tempo. Deixou a filha morta, deixou a sua esposa e saiu à procura de Jairo. Você tem procurado o Senhor? Ou você tem procurado o Senhor apenas quando você está em aflição? Você tem procurado o Senhor e servido a Ele com singeleza de coração, dia após dia, estando tudo bem com você, com a sua casa, com teu pai, com tua mãe, ou se é casado com seu cônjuge, se tem filho ou filhos com os filhos, ou só na hora do desespero? Este homem o procurou na hora do desespero, e glória a Deus por isso, porque ele foi atendido. E eis que um chefe aproximando-se, o adorou. E notem, irmãos, que a adoração de Jairo foi mediante a sua súplica. A sua súplica foi em atitude de adoração a Deus. E para um chefe de sinagoga, um fariseu, curvar-se diante de um homem, só poderia ter mesmo o reconhecimento de que aquele homem, Jesus, não era um homem comum. E como fariseu, ele deveria ter pensado: não, esse homem é Deus, ele é o Filho do Deus Altíssimo. E nós às vezes só pensamos de forma negativa, totalmente alarmada em relação aos fariseus, né? Porque é isso mesmo que Jesus nos ensina: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mas ele estava se referindo àqueles que estavam debatendo, quase que digladiando com ele, conforme João escreveu no capítulo 8, né? Mas esse fariseu aqui, não, esse aqui temeu a Cristo, e ele adorou ao Senhor, ele curvou-se diante do Senhor. E eu trouxe aqui, irmãos, não os termos, mas o significado de 3 termos no Antigo Testamento acerca da adoração, para nós entendermos qual foi o tipo de adoração que ele prestou ao Senhor naquele momento. O primeiro termo, na língua original hebraica, o significado é servir, servir em obediência. O segundo termo, com o seu significado, então o segundo significa curvar-se, curvar-se reverentemente, pois essa deve ser a atitude nossa. Nós precisamos sempre ter uma atitude de alguém que é humilde diante desse Deus Todo-Poderoso. E o terceiro sentido aprofunda ainda mais as 2 ideias anteriores, porque o sentido agora é prostrar-se com temor reverente e veneração e admiração profundas. E essa foi a atitude do chefe da sinagoga. Prostrado reverentemente, suplica o favor de Deus. E o suplício dele foi nesses termos: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Jairo adorou a Cristo, reconhecendo que ele era Deus. Jairo sabia que somente Deus pode ressuscitar mortos, e reconhecendo que Cristo era Deus, e Ele é Deus, a lógica foi essa: então Ele também pode ressuscitar a minha filha. Esse reconhecimento, irmãos, o conduziu
aos pés do Senhor. É possível que haja alguém entre nós que esteja vivendo o dia mau. Pois, irmãos, o dia mau chega a todos, independentemente da fé. Chega a todos, bate à porta, bate na nossa porta. O dia mau se apresenta de diversas formas. Pode ser, por exemplo, a perda de um ente querido, como no caso de Jairo, como no caso da Soninha, uma irmã ali da igreja em Laranjeiras, salvo engano, da igreja evangélica Vida, perdeu o marido, o qual foi sepultado hoje. Faleceu ontem, foi sepultado hoje, nós fomos ao sepultamento, chorando, com o seu coração partido, porque o dia mal nesse sentido, né, de perder, mas até mesmo pela perda de um ente querido, sendo um filho de Deus, uma filha de Deus, nós devemos nos regozijar, entristecer sim, mas nos alegrarmos por causa da vida eterna. Pode ser também o dia mau, um inesperado diagnóstico de uma grave enfermidade que surpreendeu a você, te deixou atribulado, atribulada. Pode ser a confissão de um filho, ou de uma filha que está envolvido com drogas, muito comum hoje, meus irmãos, muito comum. Não está apenas no seio de famílias ímpias afastadas de Deus, no meio do povo de Deus também, essas coisas têm acontecido, Deus o sabe. Pode ser também a confissão de um filho ou de uma filha, de que está envolvido em um relacionamento homossexual. Isso também é como se fosse uma facada. Eu sinto um pouco dessa dor com alguns, poucos, mas muito achegados a nós, que sofreu essa dor no coração e sofre até hoje por causa disso, né? Esses envolvimentos. A pergunta que eu não posso deixar de fazer a mim, fiz, então, e coloco a vocês, a pergunta que você não pode deixar de fazer a você mesmo, a você mesma é: eu reconheço a Cristo como sendo o suficiente para crer nele, que Ele é suficiente? Que tipo de relacionamento tenho com Ele? Estou rendido diante dEle? O meu serviço, a minha adoração, que significa serviço mesmo, tem sido de que maneira? Como eu tenho servido o Senhor? Como você tem servido o Senhor? Como você tem adorado ao Senhor, servindo a Ele, servindo a igreja, servindo ao próximo? Como eu tenho feito isso? Para a nossa reflexão, precisamos nos achegar ao Senhor a cada dia, porque o dia mau, quando bater a nossa porta, nós estaremos firmes. E o Senhor Jesus nos ensina acerca disso em outro texto. Creia nele e lance aos seus pés. Somente Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Somente Ele pode responder ao teu clamor, ao meu clamor, ao nosso clamor. Cristo, ao contemplar o desespero daquele homem, que suplica o seu favor em atitude de adoração, deixa o que estava fazendo imediatamente. Não disse uma só palavra, levantou-se, conforme está escrito, e saiu, junto com Jairo, seguindo a Jairo, rumo à sua casa. Irmãos, certamente um turbilhão de pensamentos invadiram a mente de Jairo, mas ele, confiante, caminhava rumo à sua casa com Cristo e seus discípulos. Marcos nos informa que uma grande multidão seguia a Jesus e o comprimia, e Jairo caminhando, multidão apertando com Jesus, mas todos caminhando. De repente todos pararam. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Jesus parou, a multidão parou, porque Cristo fora tocado por uma mulher. Certamente a sua aflição, o seu coração bateu mais forte.
A filha estava morta, mas ele tinha pressa, né? Naturalmente. A sua necessidade era urgente, mas o Senhor soberano foi dar atenção a outra pessoa, cuja aflição era igual, sei lá, mais duradoura, obviamente, 12 anos. Então o Senhor não rejeita ninguém. Ele parou para atender ao clamor daquela mulher. E nós precisamos entender que o Senhor age soberanamente e que tudo o que Ele faz, o faz para a sua própria glória. Não necessariamente aquilo que seja melhor para mim, melhor para você. Nós às vezes temos a mania de dizer, não, Deus sabe o que é melhor para mim. Eu sugiro a você, aconselho a você a acrescentar a essa frase que está correta, mas ao meu ver está incompleta. Desde que o que é bom para mim seja para a glória dEle, porque Ele não faz nada que não seja para a sua própria glória. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, diante desse cenário, em segundo lugar, o clamor silencioso de uma mulher e a resposta do Rei Jesus. Os versículos 20, 21 e 22 narra acerca disso. Eu lerei o 20. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Notem, irmãos, a expressão eis que. Se você olhar anteriormente aí, ela foi utilizada em relação a Jairo. Eis que Jairo aproximou-se de Jesus. Eis que essa mulher, em meio à multidão, toca na orla da veste de Jesus. Podemos entender assim, eis que Jairo interrompeu a conversa de Jesus quando ele estava à mesa com seus discípulos. Eis que uma mulher interrompe a caminhada rumo à casa de Jairo para atender a uma mulher que estava igualmente desesperada. No ano em que a filha de Jairo nasceu, notem isso, no ano em que ela nasceu, essa mulher anônima foi acometida da hemorragia. Por quê? Nos é revelado que a menina tinha 12 anos. O texto de Marcos nos revela, esse aqui também de Mateus, que ela sofreu durante 12 anos. Irmãos, pensando sobre o período, ou qual seria a idade da puberdade daquela menina, consideremos que ela havia completado 12 anos, teve a sua primeira menstruação, e ali o fluxo de sangue não mais parou de jorrar. A Bíblia não fala se era muito, se era pouco, mas a hemorragia foi contínua. Imagina, irmãos, uma menina de 12 anos, puberdade, vem a menstruação, primeira menstruação, a sua expectativa era grande, porque na cultura judaica, a menina com 12 anos, mais à frente falarei sobre isso, ela passava por uma cerimônia em que ela era introduzida no seio da sociedade judaica ali, da sua família, como uma pessoa agora adulta. Obviamente não adulta, mas pelo aval dos pais, adulta. E com os meninos era aos 13 anos. Então, prestemos atenção. Aquele fluxo de sangue passou, foi além do período, porque a expectativa era, vai terminar aqui, passar do ciclo da menstruação, beleza, nada, continuou. Veio o desespero, aquela mulher. E se porventura era da idade de 12 anos, era uma menina, e na cultura judaica casava-se logo em seguida, com 13 anos, por exemplo, 14. Então, fazendo as contas aí, ela já estava com uns 24, 25 anos. Metade da vida dela sofrendo, porque vivia-se menos naquela época, né? E o sangue não parou mais. Então, enquanto Jairo e sua esposa regozijavam-se pelo nascimento da filha,
da recém-nascida, se alegrando ali com ela, em família, essa mulher começa a ter esse sofrimento terrível, começa o dia mau dela, dia esse que persistiu, e a luta dela foi grande. O dia mau chegou a ela também. Cerimonialmente ela tornou-se impura. Presumindo então aquilo que eu falei, e presumindo então que ela era judia também, conhecia a passagem contida em Levítico 15, 25 a 28, mas eu transcrevi aqui apenas o versículo 25, que nos diz, aspas, também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Todos os dias. Porque segundo essas normas de saúde, ficava-se 7 dias depois de cessado o fluxo para ser purificada. Mas como aquele fluxo não parava, a estrutura daquela mulher ainda jovem foi abalada. A angústia tomou conta da sua alma. Agora, depois de 12 anos, já adulta, já 20 e tantos anos, ali desesperada, procurando uma saída para o seu problema. Mas o dia mau dela se prolongou tanto, e ela desprendeu todo o seu recurso com médicos. Isso nos é revelado por Marcos. Ela gastou, ela investiu na saúde, a medicina da época era precária também, não tinha muitos recursos, tinha mais superstição do que de fato medicina, e a pergunta dela era, o que farei? Sou imunda, até quando? Não havia uma resposta satisfatória, meus irmãos, não havia. Que perguntas você poderia formular, que eu poderia formular? Eu fiz algumas. Ela era solteira? Provavelmente solteira. Ela era casada? Se sim, ela não poderia relacionar-se com o seu marido. E obviamente o marido se divorciaria dela, porque os judeus faziam isso mesmo, divorciavam por qualquer coisa. Ainda mais por um fluxo de sangue continuamente, imundo a vida inteira. Teria abandonado essa mulher? Ela fora então excluída da sociedade, por causa deste mal. Excluída do convívio com a sociedade, inclusive de frequentar lugares públicos. Portanto, não poderia ir à sinagoga, como era o costume dos judeus daquela época, aos sábados. E além disso, ela não poderia tocar em ninguém. Mas ela não temeu, porque a única alternativa dela, ela entendeu que era Cristo. Ela ouvira falar de Cristo e saiu como Jairo à procura dele. E vendo aquela grande multidão, né, estou aqui imaginando, ela aproximou-se e infiltrou-se. Irmãos, eu imagino aquela mulher recolheu alguns panos e enrolou na sua parte íntima, amarrou aquilo ali para que o fluxo de sangue não jorrasse além e fosse descoberta em meio à multidão. Porque se isso acontecesse, ela estaria realmente perdida. Mas irmãos, o desespero e o desejo de viver, de superar aquilo, de ter o favor de Deus, de Cristo, ela vai à luta. Ela vai à luta desesperadamente. Extinguiram-se praticamente todas as suas forças, mas ela recobrou um pouco de ânimo que tinha, adentrou em meio à multidão, porque ela estava certa de que se tocasse a orla da veste de Jesus, ela seria curada. E ela fez isso.
Abrindo brechas então entre as multidões, ela conseguia avançar e aproximar-se cada vez mais de Cristo. À medida que avançava, mais ofegante ficava a sua respiração. Prestes a sucumbir-se, eis que ela conseguiu o que ela tanto buscou: tocar a orla da veste de Jesus. Ao fazer isso, ao conseguir esse prodígio, a hemorragia foi imediatamente cessada. E ela percebeu que fora curada. Glória seja dada a Deus. Glórias, vamos para o plural, devem ser dadas a Deus aqui neste momento, por esse grande feito do Senhor na vida daquela mulher sofredora. Louvado seja Deus por isso. Desprezada durante 12 anos, agora curada, com regozijo veio ao seu coração. Jesus diz assim a ela, verso 22, tem bom ânimo, parte B do versículo, tem bom ânimo, filha. Ao ouvir Jesus chamando-a de filha, que alegria, que júbilo, né? Que alegria, mas não parou por aí, porque Marcos registrou também, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do flagelo. Que maravilha, e Jesus acrescenta, a tua fé te salvou. Irmãos, ela fora curada de seu flagelo pelo poder de Cristo, mas o Senhor curou também a pior enfermidade dela, que era a enfermidade do pecado, porque não era uma mulher regenerada. E a gente consegue entender isso porque o termo salvou tem o sentido de salvar mesmo da condenação eterna, e tem o sentido também de salvar curando. Então Jesus salvou aquela mulher da condenação eterna, e salvou e restaurou a sua saúde. A sua cura então foi completa. O Senhor a perdoou. Coisa maravilhosa, né? Tem nada pior do que o pecado, que faz separação entre o homem e Deus. E o homem sem Deus está separado mesmo e condenado, a menos que creia. Sua cura e salvação foram operadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Não foi por mérito dela, ela se esforçou, sim, é a responsabilidade humana. Ela fez o que deveria fazer, mas não foi por causa disso. Não foi exatamente porque ela tocou, porque o fato de tocar se viu como que um ponto de contato, porque a fé dela estava motivada nisso. Se eu tocar as suas vestes, porque eu não posso tocar no corpo dele, que ele vai ficar imundo. Até nas vestes tornaria-se então imundo o Senhor Jesus. Mas ela teve esse cuidado também, lá segundo o seu raciocínio. E naquele instante em que ela tocou, Jesus reconheceu que dele saíra poder. Então ela foi curada e salva por causa da graça e da misericórdia de Deus. Assim como você, assim como eu, fomos salvos por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Conforme já fora dito, o nascimento da filha de Jairo e o início da hemorragia dessa mulher ocorreram no mesmo ano. Só que agora, irmãos, o quadro se inverte. Estão lembrados de que eu falei, enquanto Jairo e sua esposa estavam lá regozijando-se com a recém-nascida, essa mulher foi acometida da hemorragia, começou então a sua caminhada de sofrimento. Agora, depois de 12 anos, o quadro se inverteu. A menina de 12 morreu, e a mulher que sofrera durante 12 anos fora curada.
Agora há tristeza, há pranto, há choro na casa de Jairo, e a mulher, curada agora, está voltando para o convívio da sociedade, voltando para procurar os entes queridos, regozijando, cheia de júbilo. O quadro se inverteu. Hoje, irmãos, eu e você estamos aqui alegres perante o Senhor em sua presença, louvando, adorando a Ele. Mas tem pessoas chorando aí, como no caso da Soninha e os entes queridos do Erasto. Pense nisso, irmãos, pensem nisso. Amanhã o luto pode vir, o choro pode vir, o sofrimento pode vir. Aí nós temos que fazer algo. Precisamos praticar alguns, pelo menos, mandamentos recíprocos. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Irmãos, nós não podemos ter coração endurecido, não. Nós precisamos nos esforçar para desenvolvermos mais o amor de uns para com os outros. Por que eu digo isso, irmãos? Porque o amor tem se esfriado. E há uma razão clara nas Escrituras dita por Jesus. Por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Precisamos nos exercitar então, exercitar esse amor. Amor não é um sentimento apenas, vai muito além. Amor é demonstrado por meio de atitudes. Ame a pessoa que está contigo, seja teu cônjuge, seja teu pai, tua mãe, filho, filha, irmãos em Cristo, irmãos segundo a carne. Amemos mais. A vida pode ser ceifada a qualquer momento, aí depois é tarde. Faze o bem enquanto há tempo e fora de tempo, porque a vida é assim, é um misto, às vezes, de alegria, de tristeza e dor. Mas quem tem a sua vida em Cristo, ainda que haja temores e tristeza, a alegria é permanente, porque há uma paz em nós que excede a todo o entendimento. E essa paz que temos, irmãos, desculpem aí, mas eu preciso fazer uso desse guardanapo. Essa paz que nós temos é que nos mantém regozijando diante de Deus, ainda que haja dor, ainda que haja pranto, que haja luto. Como servos do Deus Altíssimo, então, precisamos entender essas coisas e nos solidarizarmos com as pessoas que sofrem quaisquer tipos de sofrimentos. O Senhor respondeu então o silencioso clamor daquela alma sofredora. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Marcos 5, 14b. Essas palavras certamente encorajaram mais ainda a Jairo, pois esse socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, conforme está escrito, certamente fortaleceu a sua fé. E isso acontece conosco também, irmãos, quando alguém compartilha um feito do Senhor, e você se alegra com esse irmão, com essa irmã, por causa desse feito, a sua fé também é fortalecida, a minha fé é fortalecida, glória a Deus por isso. Mateus prossegue aqui com a sua narrativa, verso 23, tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme, e riam-se dele. Era costume entre os judeus, costume de tocar, cantar, tocar músicas, né? Então era costume contratar umas 3 pessoas, no mínimo, até pessoas de recursos menores faziam isso. Uma pessoa para tocar
outras choravam. Então eram alguns aqui profissionais. Como Jairo era um homem importante aos olhos humanos, na sociedade, aqueles tocadores de flauta estavam ali, pessoas em alvoroço, havia choro, muito pranto, conforme está escrito lá em Marcos 5,38. Então Jesus olha aquele ambiente, aquelas pessoas, várias pessoas ali, na casa de Jairo, lamentando a morte da menina, que morrera no ano em que ela passaria por aquela cerimônia, sobre a qual mencionei, que é o Bat Mitzvah, menina Bat Mitzvah, menino Bar Mitzvah, Bar e Bat. Uma cerimônia judaica que até hoje acontece, lá com o povo de Israel, em que a menina aos 12 anos é inserida como adulta, podendo inclusive se casar. E casava-se com 12, com 13 anos, com 14, casavam-se muito jovem ainda. E sendo Jairo um fariseu, nós sabemos que eles criam na ressurreição. Os saduceus não, mas os fariseus sim. E ele cria então que Jesus poderia ressuscitar a sua filha. Quando Jesus afasta aquele povo ali, Jesus sabia que o coração deles, do povo, das pessoas, era o coração duro. Ao afastá-los e adentrar para o quarto, eles zombaram dele, porque ele disse: ela dorme. Não é sono da alma, é o corpo. Dormir aqui tem um sentido de morrer. Ela morreu, está morta. E eles sabiam que ela estava morta, zombam dele. E essa foi a razão então da zombaria. A postura, meus irmãos, dos desprovidos de fé, é uma postura semelhante à deles. São pessoas que não temem a Deus e por isso não podem ver o sobrenatural. Jesus afastou aquele povo e entrou com ele. Mateus não registra, mas as passagens paralelas sim, entraram com ele Pedro, João e Tiago, e os pais da menina. 3 discípulos, mais os pais e Jesus, ao todo 6 pessoas. Aqueles homens obscurecidos de entendimento, não puderam participar, não puderam contemplar aquele ato miraculoso de Jesus. E hoje, irmãos, nós estamos vendo por aí, as zombarias, as abominações que se cometem contra Cristo. No aspecto de zombaria, por exemplo, até o referir-se a algumas coisas que pessoas têm feito aí, principalmente nesse tempo de carnaval, são terríveis, não dá nem para referir-se. É chocante. Eu não tenho coragem nem de ir até o fim com algumas coisas que eu já comecei a assistir, não dá. Não dá. Eu sei que não é Cristo, mas a pessoa está zombando como se estivesse incorporando ali a pessoa de Cristo para zombarem dele. Só a graça mesmo e a misericórdia de Deus para alcançar pecadores tão destemidos desse jeito, né? Grande era a expectativa de Jairo, imagine aí, ele está chegando, adentrando ao quarto. Chegar a hora tão esperada. Ao ouvir Jesus dizer: a menina não está morta, mas dorme, seu coração bateu muito fortemente. Pense aí com ele, está chegando a hora. Jesus afastou o povo e entra, toma a menina pela mão. Jesus tomou a menina pela mão e ela se levantou. Lucas registra que no momento em que Jesus tomou a menina pela mão, o espírito dela entrou de novo e aí ela reviveu. Glória a Deus, porque o espírito dela estava com Deus e voltou para a menina e ela reviveu.
Jesus, lógico que nós sabemos disso, mas não estava ainda registrado, olhando cronologicamente, o que Jesus já havia dito: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então esse Cristo que tem toda a autoridade no céu e na terra, foi esse que tomou aquela menina pela mão. Jesus, conforme o capítulo 8, já demonstraram o seu poder de diversas formas, né? Demonstrou o seu poder, por exemplo, curando a um leproso, a um paralítico, a sogra de Pedro. Ele já havia acalmado a tempestade, curado os endemoniados em Gadara. Ele já havia expulsado legiões de demônios e agora ele demonstra a sua autoridade e poder sobre o mais brutal dos inimigos, que é a morte. Esse é o Senhor a quem você e eu servimos. Esse é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio a esse mundo e enfrentou a morte, morreu em meu lugar, em teu lugar, em lugar de quem está ouvindo essa mensagem, que ainda não entregou o coração ao Senhor, a quem não se rendeu aos seus pés. Esse Jesus é o Todo-Poderoso, que tem poder sobre a morte. Ele foi a primícia da ressurreição. Essa menina morreu, foi ressuscitada. Um dia você voltará ao pó, como eu também voltarei. Mas nós aguardamos a volta de Cristo e a ressurreição dos corpos, porque nós cremos que isso acontecerá. Saiu o poder de Cristo e a mulher foi curada. É importante a gente notar, irmãos, que Jesus, não aqui em Mateus, mas lá nos textos paralelos de Marcos e Lucas, ele ordenou que dessem comida à menina. Por quê? Tem um significado muito importante nisso aqui. Imagina aquelas pessoas incrédulas. Quando ela saiu do quarto, obviamente, a multidão, as pessoas que estavam, não multidões, muitas pessoas, o povo ali, puderam contemplar a menina comendo. Então ninguém poderia depois dizer, não, nada. Ela alimentou-se. Era ela mesma, da mesma forma que anteriormente, agora restaurada a vida, alimenta-se. E isso foi para testemunho também daqueles incrédulos, para que eles não pudessem ter nada a falar acerca daquele milagre. O que eles tinham em comum, tanto Jairo como a mulher? Sofrimento e dor, que é comum a nós também. Sofrimento e dor. Mas ambos procuraram a solução em Cristo. Nós também temos a solução em Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Que tipo de problema você está enfrentando? Nós já fizemos algumas aplicações, né? Pensemos então em mais algumas para aplicarmos. Que tipo de problema você está enfrentando? O que tem angustiado a tua alma? É possível que não tenha também, isso aqui são perguntas, tem mais pessoas assistindo, né? É uma pergunta. Talvez você, à semelhança daquela mulher, esteja sofrendo privativamente. Irmãos, tem pessoas que sofrem no privado mesmo. Umas não compartilham o sofrimento, outras compartilham. Mas você está diante de Deus. Se houver alguma coisa nesse sentido, faça a reflexão. No privado. Aquela mulher sofreu privativamente. Porque estava marginalizada, então ninguém estava nem aí para ela. Somente você e Deus sabe, se esse é o caso, do que está acontecendo. Uma pergunta: você se sente só em meio à multidão? Mas saiba de uma coisa, saibamos, o Senhor
nos contempla em meio a multidões, às multidões. Ele te contempla. Você não está sozinho, você não está sozinha, eu não estou sozinho. O Senhor está contigo, o Senhor está conosco. Ele conhece o recôndito da nossa alma, da tua alma. Ele nos conhece profundamente. Ambos os personagens procuraram por Jesus. Se você é uma filha, é um filho de Deus, então Ele está contigo por meio do Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus por isso. E além disso, o Senhor Jesus está de braços abertos. Se você que me ouve, seja aqui ou fora, ou pela internet, ou vai ouvir, ouvirá posteriormente, Jesus está de braços abertos te convidando. Você que está cansado e sobrecarregado, Ele está te dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Está em Mateus 11, 28 a 30. Aquela menina morreu e tornou a viver pelo poder de Cristo. Se você ainda não foi regenerado, regenerada, não experimentou ainda o novo nascimento, busque o Senhor, humilhe-se perante Ele. Quem sabe Ele te ouvirá. Eu creio que sim. Quero encerrar então dizendo: creia nele, derrame aos seus pés tudo quanto te aflige, faça um concerto com Deus, curve-se reverentemente perante Ele, tal como o fez Jairo, e que Ele digne-se em te atender para a glória dEle mesmo. E se você está bem, está tudo bem na tua casa, está tudo bem com você, glorifique ao Senhor dia após dia, com gratidão profunda no coração, por experimentar isso. Mas fique firme, porque o dia mau pode chegar. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém?